vou dedicar todo o tempo dessa aula para explicar nos detalhes o que vem a ser a Linkage Convention. Como eu comentei na aula anterior, a implementação da Linkage Convention é obrigatória em todos os programas Assembly. Então, vamos entender passo a passo a construção e a utilização da Linkage Convention, ok? Bom, para começar a detalhar a Linkage Convention, nós vamos falar sobre os registradores gerais. Eu já comentei que os registradores fazem parte do processador, né? São componentes, um dos componentes do processador. Então, cada processador tem vários conjuntos de registradores. Nós vamos dedicar esse nosso curso a falar apenas sobre os registradores gerais, ok? Bom, os registradores gerais são 16, que vão do registrador 0 ao registrador 15. Como eu falei anteriormente, eles fazem parte do hardware. Portanto, todos os programas que ganham um controle pelo sistema compartilham esse mesmo hardware. Então, quando um programa ganha um controle, ele ganha o controle da sua área de memória e ganha o controle do processador. Ele estando no processador, todos os registradores estão à sua disposição. Acontece que nos sistemas iOS existe uma coisa chamada multiprocessamento, onde o sistema ora entrega o processador para um processo, ora para outro. Então, num dado momento, eu posso ter o meu programa concorrendo com outro programa, ou com outros programas, né? Já que todos esses programas compartilham o mesmo hardware, há que se ter uma preocupação muito grande com o conteúdo desses registradores. Então, a Linkage Convention disciplina o uso desse hardware que é comum. Então, o que diz, resumidamente, a Linkage Convention? Quando o meu programa ganha o controle, a primeira coisa que eu devo fazer é salvar em algum lugar da memória todos os conteúdos de todos os registradores. Por quê? Porque o programa que me antecedeu, que pode ser inclusive o próprio sistema operacional, criou dados, né, adicionou dados a esses registradores que ele vai ter que utilizar quando retomar o controle. Da mesma forma, o meu programa, depois de ganhar o controle, ele pode sofrer a paginação. Ou seja, o meu programa não encerrou, ele simplesmente foi temporariamente interrompido para que outro programa ganhasse o controle. E o que fazer com os dados que estão no registrador, que foram postos nos registradores por mim? O programa que me sucede, também executando o protocolo da Linkage Convention, vai salvar todos os conteúdos de todos os registradores para que, quando o controle seja retomado para mim, todos os dados colocados nos registradores tenham sido restaurados. Isso é o que diz a Linkage Convention. Então, o meu programa, ao iniciar, precisa salvar o conteúdo de todos os registradores e, antes de finalizar, ele precisa restaurar o conteúdo anterior, antes de devolver o controle para quem o chamou. Nessa dinâmica de execuções de programas, um programa pode ser acionado diretamente pelo sistema operacional ou ele pode ser chamado por outro programa. Ou seja, são várias rotinas que compartilham esse recurso tão nobre que são os registradores. Bom, esse é um resumo do que vem a ser a Linkage Convention. Em relação aos registradores gerais, como eu disse anteriormente, são 16. Ou seja, o meu programa, quando ganha o controle do processador, tem à sua disposição esse conjunto de 16 registradores para usar como bem entender. Acontece que dos 16 registradores, existem alguns que têm um propósito pré-definido pelo sistema. Por exemplo, o registrador 0, ele é usado por macros. Então, sempre que uma macro
recebe ou envia parâmetros, ela se utiliza do registrador 0. Então, isso é o sistema quem faz. Eu posso utilizar o registrador 0 no meu programa? Posso, mas se eu puder evitar, melhor. Eu posso escolher um outro registrador qualquer para para usar nos meus trabalhos. O registrador 1 também posso usar livremente, mas o registrador 1 também tem um propósito pré-definido, que é exatamente de ter a lista, o endereço da lista de parâmetros. Ou seja, um programa, quando entra para executar, ele pode receber alguns parâmetros externos. Por exemplo, no JCL de execução do programa, existe um parâmetro chamado parm do JCL. Nesse parm, eu posso passar alguns parâmetros para esse programa. Quando esse programa ganha o controle, em que local ele vai identificar o endereço onde o sistema operacional salvou aquela lista de parâmetros? Esse endereço está salvo exatamente em R1, isso é um padrão. Então, já que o R1 é usado para esse fim, nos meus cálculos, né, para desenvolver a lógica do meu programa, se eu puder evitar, usar o registrador 1, bom. E outro motivo também, algumas macros também utilizam o R1 para passagem de parâmetros. Ou seja, se eu puder evitar o R1, melhor. O R13, né, também tem um propósito bem definido. Qual seria? Guardar o endereço da save area atual. O que seria a save area? É uma área de memória que foi previamente definida pelo programa que me antecedeu para guardar os dados dos registradores, para salvar os dados dos registradores, né? A gente vai ver daqui a pouco como é que funciona a dinâmica da linkage convention. Então, o R13 já traz esse endereço que foi gerado antes mesmo do meu programa iniciar. Então, antes de qualquer coisa, eu devo, se eu quiser usar o R13 para alguma coisa, eu preciso salvar ele em algum lugar, porque senão eu posso estar prejudicando quem me antecedeu. E quando eu devolver o controle, alguma coisa vai dar ruim para ele. Ok? Bom, o R14, também cumprindo a sua missão pré-definida, ele traz o endereço de retorno ao chamador. Normalmente, quando a gente encerra um programa assembly, nós executamos uma instrução chamada branch, a gente vai estudar detalhadamente, que, na verdade, desvia o fluxo de execução do meu programa para um endereço de memória que nada mais é do que o endereço de carga do programa anterior. Ou seja, eu estou devolvendo o controle para o programa que me antecedeu. Eu estou encerrando as minhas atividades, estou devolvendo o controle para quem me chamou. Quem me chamou pode ter sido o sistema operacional ou outro programa, outra rotina. Então, o R14 traz exatamente esse endereço de retorno do meu programa. Posso utilizar o R14? Posso, desde que eu salve o conteúdo dele em algum lugar. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder exatamente o endereço ao qual eu preciso desviar no fim da minha rotina. E por último, o R15, que ele é utilizado para tem duas funções, né, na verdade. A primeira função, ele traz o endereço de carga do meu programa, ou seja, quando o meu programa é carregado na memória, o sistema operacional escolhe um endereço livre. Escolhido esse endereço, ele vai e carrega o meu programa lá. No registrador 15, ele salva exatamente esse endereço de carga do meu programa. Esse endereço ele é utilizado em quase todas, se não todas as instruções do meu programa, porque ele vai servir de base para que o sistema operacional localize qual instrução do meu programa deve ser executada. Ok? Então, o registrador 15, na sua origem, traz esse endereço. E quando o meu programa termina, né, ele guarda, ele salva o tal do return code. Então, quando lá no JCL, na listagem gerada pelo meu job, ele aparece lá aquele return code,
Na verdade, aquele return code ele é gerado, ele é salvo em R15. Quando o meu programa termina, quem for tomar o controle consegue analisar de que forma o meu programa foi encerrado. Se foi encerrado com return code 0, 4, 8, ok? Então, o registrador 15 tem essa dupla finalidade. Continuando aqui. A save area, falando da save area. É uma área reservada em memória para salvar o conteúdo dos registradores gerais. Ela tem um tamanho de 18 full words. A gente lembra que cada full word eu tenho 4 bytes. Então, são 18 full words, fazendo um total de 72 bytes. Essa save area, ela tem um papel fundamental no cumprimento desse protocolo da Linkage Convention. Porque eu preciso salvar o conteúdo de todos os registradores. Onde é que eu vou salvar? Na save area. Então, eu defino dentro do meu programa essa save area. Vocês vão ver que esse é um padrão, com esse tamanho de 18 full words, e executo um procedimento onde eu vou salvar o conteúdo de todos os registradores gerais nesse endereço. Aí, a partir daí, eu posso utilizar os registradores da forma que eu precisar. Ao final, né, no meu programa for encerrar, ele vai ler essa área, o conteúdo dessa área, e vai restaurar o conteúdo de todos os registradores que estão salvos aí. Esse papel da save area é fundamental para a implementação da Linkage Convention. Bom, considerando que R0, R1, R13, R14 e R15 são registradores que têm uma certa funcionalidade, me sobram os registradores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para que eu possa usar livremente. Esses registradores não têm nenhuma função pré-definida, então eu posso utilizar à vontade dentro do meu programa. Ok? Bom, o registrador 15, conforme nós vimos no slide anterior, ele, quando o meu programa ganha o controle, ele traz exatamente o endereço de memória onde o meu programa foi carregado, né? O sistema operacional vai lá, escolhe o endereço livre e salva em R15 aquele endereço. Acontece que o R15 ele pode ser usado para outras coisas dentro do meu programa. Então, o que diz a Linkage Convention? Eu vou escolher dentre os registradores livres, vou escolher um deles para ser o meu registrador base. Ou seja, eu vou fazer uma cópia do conteúdo de R15 nesse registrador escolhido e ele vai passar a ser o meu registrador base. Porque esse endereço de carga do programa, como eu falei anteriormente, ele é fundamental. Ele serve de norte em todas as instruções assembly. Ou seja, é a partir do início do meu programa que as instruções são localizadas. Lembra de endereço base mais deslocamento? Endereço base mais deslocamento? Então, esse endereço é fundamental. Na Linkage Convention, eu transfiro, eu copio o conteúdo do registrador 15 para um registrador qualquer. Esse registrador qualquer, ele vai passar a assumir a função de registrador base. Obviamente, depois dessa instrução, using prog 001 R12, por exemplo, esse R12, nesse exemplo que eu estou colocando, foi o registrador que eu escolhi para ser o base do meu programa. Após essa instrução, eu não posso mais usar esse registrador para mais nada. E se eu fizer isso, eu vou perder a referência ao endereço de carga do meu programa. E aí pode acontecer uma coisa inesperada, né? Então, essa instrução LR é Load Register, ou seja, ele vai carregar o conteúdo do registrador 15 em R12. Beleza? É como se ele fizesse uma cópia de um registrador 15 para o registrador 12. E vai dizer no comando using que o meu programa, prog 001, por exemplo, vai passar a usar o R12 como sendo esse registrador base. A partir daí, desse momento, todas as instruções que eu for executar, ele vai sempre executar tendo o R12 como o seu registrador base.
ok? Bom, agora nós vamos ver como funciona a dinâmica da linkage convention, né? Para que serve e como é utilizada a linkage convention, ok? Esse protocolo, como eu falei anteriormente, deve ser seguido por todos os programas Assembly. Quando eu digo todos os programas Assembly, só abrindo um parênteses, quando a gente escreve um programa em COBOL, por exemplo, que esse programa é compilado, no processo de compilação ele é traduzido para o Assembly. E, obviamente, esse protocolo ele é montado. Ou seja, então, mesmo o programa COBOL, assim, no interior de tudo, acaba também executando esse procedimento de linkage convention. Tá joia? Bom, nessa linkage convention, existe a figura da save area, como a gente já viu anteriormente, né? Que é uma área de 18 full words, ou seja, 72 bytes. Todas as áreas de memória definidas pelos programas, elas são preservadas enquanto o programa está em execução. Então, mesmo que esse programa perca o controle do processador, né, ele seja interrompido temporariamente, entre no estado de waiting, por qualquer motivo, as áreas de memória dele são preservadas. Então, quando esse programa que me chamou, por exemplo, declarou a sua save área, as 18 full, essa área está preservada lá. Ok? Da mesma forma, quando o meu programa inicia, eu também tenho que declarar a minha save área. A gente vai aprender como é que faz isso depois, essa questão da declaração de áreas de memória. Eu também preciso declarar uma área de 72 bytes, ou seja, 18 full word, e que também vai ser utilizada nesse procedimento da linkage convention. Cada área dessa é reservada em um endereço físico de memória. Então, por exemplo, aqui, essa área de memória, essa save área que foi definida pelo programa que me chamou, foi alocada, por exemplo, no endereço 153B C302. A save área que eu criei, que o meu programa criou, foi alocada, por exemplo, no endereço 2003 A250. São endereços de memória distintos e foram alocados em memória real. Quando o meu programa começa, então, eu preciso obedecer aquele protocolo da linkage convention. Essa primeira instrução aqui, né, que é store múltiplo, ela vai ser executada para quê? Para salvar o conteúdo de todos os registradores na memória. Porque, lembre-se, esses registradores, eles são de uso compartilhado. Então, quando o meu programa ganha o controle, a rotina que me chamou já tinha colocado os dados dela naqueles registradores. Como eles são compartilhados, eu preciso assumir o compromisso de salvar o conteúdo deles todos antes de começar a usar. Então, esse comando store múltiplo, eu pego todo esse intervalo aqui de R14 a R12, ou seja, R14, R15, R0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e salvo aonde? No deslocamento 12 de R13. O que tem em R13 nesse momento? Bom, vamos ver. Quando o programa inicia, quando todo o programa é carregado em memória, ele também é carregado em endereço específico. Então, por exemplo, o meu programa iniciou, o endereço de carga do meu programa é sempre carregado em R15. Lembra da explanação anterior, né? O R15 tem esse propósito. Na verdade, ele tem dupla função. Ele traz o endereço de carga do programa e depois, no final, ele vai registrar o return code, né? De execução daquele programa. Então, quando o meu programa ganha o controle, o conteúdo de R15 é exatamente o endereço da memória onde o meu programa foi carregado. O que traz o registrador R14? O R14 traz exatamente o endereço onde o programa que me chamou, o programa que me antecedeu, foi carregado. Porque é para esse endereço que eu preciso retornar. Esse endereço pode ser de um programa também de usuário, ou pode ser de uma rotina do próprio sistema operacional.
para mim não importa. O que importa saber é que eu preciso devolver o controle para quem me antecedeu. E esse endereço de retorno é salvo exatamente em R14. O que traz R13? R13 traz, também por padrão, o endereço da save area de quem me chamou. Lembra? Cada programa precisa definir a sua save area, que são as 18 forwards. Então, quando o meu programa ganha o controle, o conteúdo de R13 é exatamente o endereço de carga dessas 18 forwards. Por quê? Eu vou precisar executar um procedimento, aqui eu comentei até no início, nesse store múltiplo aqui, onde eu vou pegar todo o conteúdo de todos os registradores, né, conteúdos atuais, e preciso salvar nessa área de memória. Como é que eu faço para saber onde está alocada na memória esses 18 forwards? Essa informação está exatamente em R13. O sistema operacional passou para mim na chamada do meu programa. Ok? Então, quando a gente executa esse comando store múltiplo R14 a R12, no deslocamento 12 de R13, o que nós estamos fazendo? Pegando todo o conteúdo de R14, R15, R0 até R12 e salvando no endereço de memória da save area de quem me chamou. Mas a gente não está salvando isso em qualquer lugar. Estamos salvando no deslocamento 12, ou seja, estamos salvando na quarta full word. Por que isso? Porque, obviamente, essas 3 full words iniciais o sistema utiliza para outras coisas. Então, esse comando store múltiplo R14 a R12 no deslocamento 12 de R13, ele vai salvar a partir daqui, ó, deslocamento 4, deslocamento 8, deslocamento 12. Vai guardar o conteúdo desses registradores nesses endereços de memória. Só uma pequena observação. Cada registrador, né, tem um tamanho de 4 full words. Então, ele guarda informações referentes a 4 full words. Então, o conteúdo de cada um deles vai sendo guardado naquela área de memória. Por que isso? Porque quando eu for encerrar esse programa, eu vou precisar restaurar esses dados que foram salvos em memória nos registradores. Por quê? Quando eu devolver o controle para quem me chamou, ou seja, quando eu desviar a execução para esse endereço aqui contido em R14, o programa que me antecedeu precisa ter acesso ou precisa ter restaurado todos os registradores que ele estava usando. Ok? Bom, continuando aqui. Próximo comando. Load register R12, R15, ou seja, eu vou fazer uma carga do conteúdo de R15 em R12. O que traz R15? O endereço de carga do meu programa. Faço essa cópia para R12. Por quê? Porque R15, ele, depois da execução do meu programa, ele vai ter um outro propósito. Ele vai ser usado, ou pode ser usado, para outras coisas dentro do meu programa. Então, eu transfiro o conteúdo dele para outro registrador e depois, no comando using, por exemplo, prog 0001 R12, eu estou dizendo que este R12, este registrador, vai passar a assumir uma função muito importante no meu programa, que é exatamente a função de registrador base. Por que isso? Todas as instruções assembly, ou a maioria, a grande maioria das instruções assembly, executam com a seguinte lógica: base mais deslocamento. Sempre assim, base, endereço base, deslocamento. O que seria esse endereço base? O endereço onde foi carregado o meu programa. As instruções são executadas de acordo, né, com o seu endereço físico na memória. Como é que o sistema sabe em que endereço físico aquela instrução está? Né? A partir do endereço de carga do programa, um deslocamento X. Beleza? Então, após o comando using prog 0001 R12, eu estou declarando que R12 é o meu registrador base. Obviamente, eu não vou poder usá-lo para mais nada, porque senão eu posso perder os ponteiros aí, meu programa
é cancelado por um erro imprevisto. Então, eu não vou poder utilizar mais. Esse é o meu registrador base. Aí, a minha linkage convention continua. Load register R13, R6. O que eu estou fazendo? O conteúdo de R13, até esse momento, é exatamente o endereço da save area de quem me chamou. Então, eu estou salvando o conteúdo de R13 em R6. Por que eu estou salvando? Porque mais adiante, no comando load address R13 save area, eu estou sobrepondo o conteúdo que estava em R13 com o endereço da minha save area. Então, para não perder a referência ao endereço da save area de quem me chamou, porque essa informação é muito importante, porque lá no final do programa, no protocolo da Linkage Convention de finalização, eu vou precisar restaurar o conteúdo de todos os registradores. E como é que eu vou acessar aquele endereço de memória? Então, eu salvei o endereço que estava em R13 em R6. Então, R6 agora traz o quê? O endereço da área de memória, ou seja, o endereço da save area de quem me chamou. Depois, o próximo comando, né, eu faço store R6, deslocamento 4 de R13, ou seja, eu vou pegar o conteúdo de R6, que é exatamente o endereço da save area de quem me chamou, e vou salvar no deslocamento 4 de R13. R13, qual o conteúdo de R13? O endereço da minha save area. Então, isso quer dizer o seguinte, eu vou dar um deslocamento 4, a partir da segunda forward da minha save area, eu vou guardar o endereço da save area de quem me chamou. Né? Store R6, 4 de R13. Queria uma observação. A maioria dos comandos das instruções assembly, o sentido da execução é da direita para a esquerda. Então, aqui, load register, é da direita para a esquerda. Load address, da direita para a esquerda. Esses comandos store é exatamente o contrário, é da esquerda para a direita. Então, eu estou pegando o conteúdo de R6 e estou salvando em R13. Mas em qualquer lugar do R13, não. No deslocamento 4. E depois, o último comando da Linkage Convention, eu estou salvando, né, fazendo um store de R13, ou seja, o endereço da minha save area, estou salvando no deslocamento 8 da save area de quem me chamou. Nesse momento, ele faz o entrelaçamento entre as duas save areas, ou seja, eu salvei o endereço da save area do meu chamador na minha save area, e depois eu salvei o endereço da minha save area na save area do meu chamador. Eu fiz o entrelaçamento entre as duas. Isso é importante, porque quando eu devolver o controle, antes de devolver o controle, eu vou precisar restaurar todo esse conteúdo aqui. Bom, aí o programa continua, eu vou executar a lógica do meu negócio e tal, usando a partir daí o registrador 12 como base. E quando o meu programa finaliza, ou melhor, antes do meu programa finalizar, eu preciso executar o protocolo inverso. Eu preciso restaurar o conteúdo de todos os registradores. Então, aqui, o que eu faço aqui no meu procedimento de finalização? Primeiro comando, load, ou seja, eu vou carregar aqui o conteúdo de R13, ou seja, deslocamento 4 de R13, em R13. Até o momento, o conteúdo de R13 trazia o endereço da save area de quem me chamou. Depois da execução desse comando, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um load múltiplo, ou seja, ao contrário do store, ele vai pegar todo o conteúdo a partir do deslocamento 12 de R13, ou seja, a partir dessa forward aqui, está salvo lá na save area do chamador, e vai gravar onde? Vai gravar exatamente nos registradores 14 a 12. Então, ele vai pegar o conteúdo dessa forward e vai salvar no registrador 14. Vai pegar o conteúdo dessa forward e salvar no registrador 15.
registrador 0, 1 e todos eles. Então, ao final desse comando, ele já terá salvo ou restaurado todo o conteúdo de todos os registradores. Bom, então, feito isso, o meu programa já pode encerrar. Eu já posso devolver o controle para quem me chamou. Antes de qualquer coisa, eu estou gravando em R15 load address R15 0. O que seria isso aqui? O R15, vocês lembram que o R15 tinha dupla finalidade. Quando o programa é carregado, o R15 traz o endereço de carga do programa. E quando o programa finaliza, ele traz o return code daquela execução. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o return code que deve ser gerado em R15 para ser tratado pelo programa que me chamou, ou pelo próximo step, né, do job, que o meu programa executou ok. Nesse ponto aqui, se por acaso tivesse ocorrido algum problema na execução do meu programa, eu poderia forçar um return code diferente de 0, né? Mas nesse caso aqui, eu estou sinalizando que meu programa fez tudo o que tinha que fazer, ou seja, a lógica do meu programa, a lógica do meu negócio foi cumprida, o programa fez tudo o que tinha que fazer, estou finalizando com o return code 0. A execução executada, ele faz um branch register R14. O que traz R14? O endereço de retorno do programa que me chamou, né? Então, depois que eu restaurei o conteúdo de todos os registradores, aquele endereço inicial, aquele endereço que foi carregado em R14, foi restaurado, mesmo que eu tenha utilizado dentro do meu programa o R14 para outra coisa, nesse momento aqui da linkage convention, eu restaurei o conteúdo anterior. Então, agora eu posso fazer um branch, ou seja, posso desviar o controle para quem me chamou. A gente costuma dizer que eu estou devolvendo o controle para quem me chamou. Beleza? Então, essa é a lógica, a dinâmica da linkage convention. Tudo isso que a gente viu aqui, detalhadamente, na verdade, é sempre executado por todas as rotinas, né? Então, a gente vai ver na próxima aula, já que todos os programas são executados dessa forma, todos precisam implementar a linkage convention, como é que eu posso fazer dentro do meu programa para automatizar isso aí, né? Então, a gente vai ver isso na nossa próxima aula.